Senhor, obrigada por essa manhã. Obrigada porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada por esse projeto. Nós sabemos, Senhor, que é muito mais do que o encontro, é um projeto que nasceu no coração de Deus para alcançar muitas pessoas, para destravar, trazer um despertar, levar essas pessoas a um recomeço, Senhor, para que elas tenham esperança de que muitas vezes elas estão paralisadas na sua dor, mas que o Senhor aponte outro caminho para essas mulheres, Senhor. Que tudo que venha a ser falado aqui venha a ser completamente direcionado pelo Teu Espírito. Obrigada, Senhor, pela vida dessas pessoas que estão aqui essa manhã. Qual é o seu nome? Wellington. Pela Sheila. Que o Senhor venha inundar o coração deles, que o Senhor venha trazer uma recompensa do céu. Obrigada pela vida da minha amiga Lu, que tem sido instrumento de bênção na vida de tantas outras mulheres. Continue usando com sabedoria, com discernimento e com uma direção que somente o Espírito Santo de Deus possa dar. Venha me usar como instrumento do Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso episódio do Financeiramente Sistêmica, o podcast que fala sobre dinheiro, emoções e comportamento. Gente, hoje eu tenho uma convidada especial, porque ela faz parte da minha vida, ela faz parte da minha parte de fé, né? Daquela hora que você olha assim para uma mulher, você fala assim, essa mulher veio para levar muitas outras mulheres e levantar mulheres. Então eu quero que vocês conheçam um pouquinho dela, ela vai se apresentar, vai falar um pouco do trabalho dela, mas ela tem uma missão e um chamado muito lindo, um propósito de Deus na Terra, que é pastorear, cuidar de ovelhas. Pastora Márcia, bem-vinda! Minha amiga! Ai, que honra poder estar aqui. Para onde eu olho, para lá. É uma honra poder estar aqui. E você, minha amiga, né? De alguns anos. E Deus nos conectou de uma forma tão especial através das crianças, né? Dos nossos filhos. Demorei, mas fui, né? Ela me convidava, ela me chamou acho que uns 2 anos. Vai lá na igreja. Verdade. E eu perdendo o pão. Depois que eu fui, não saí mais, né? Ai, uma delícia. Muito bom caminhar. Pastora Márcia é minha pastora também, de coração. Bem, então, eu Fala sou... um pouquinho do seu trabalho, não só o pastoral, mas também do familiar, né? De pegar aquelas crianças todos os dias e trazer a fala, que é uma ferramenta de Deus na Terra, né? Eu sou mãe de 3 meninos, João Victor, Leonardo e Davi. Sou esposa do Leonardo Peixoto. Sou fonoaudióloga há 25 anos. Essa área que eu amo. A minha mãe é fono, minhas irmãs são fono, as minhas primas são fonoaudiólogas. E eu sou apaixonada pelo que eu faço e eu vejo também como uma missão, né? Além de levar a fala e poder participar do desenvolvimento da vida dessas pessoas, não só crianças, né, mas como adulto, eu entendo que também é uma missão, né, levar aquilo que eu carrego. E eu sou pastora, estamos pastoreando uma igreja chamada Belém Church, sou líder de mulheres ali, é uma grande missão, uma grande honra poder estar ali, levando essas mulheres a esse lugar de filha, a entender a sua identidade em Deus, a sua paternidade e o propósito, porque Deus tem um propósito na vida de todas nós mulheres, né? Eu costumo dizer que assim como uma semente, ela carrega um propósito de ser uma árvore, e isso está dentro dela, e ninguém pode mudar, mas ela precisa estar no lugar certo, essa semente. Ela precisa estar num solo adequado. Assim somos nós. Quando nós encontramos esse lugar em Deus, a nossa identidade é revelada e nós conseguimos viver o propósito que Deus nos chamou e que está dentro de nós, está dentro de cada pessoa. E aí nada para, tá, gente? Ninguém mais para. Depois que uma mulher encontra sua identidade em Deus, por que ela foi criada e para quê, aí já era. E eu quero falar hoje sobre um assunto que trata muito das dores invisíveis das mulheres. Porque no gabinete pastoral, a pastora Márcia, ela tem essa experiência, né, de poder experienciar ali na prática quais são as maiores dores dessa mulher. Porque a mulher, ela aprendeu muito a calar, a não falar, a não se posicionar. E de alguma forma isso acabou afetando a autoestima e outras áreas da vida. O que mais aparece lá?
divórcio, dinheiro, dívida, casamento, maternidade. Qual que é o maior BO que aparece no gabinete? Então, o gabinete é um lugar de escuta, é um lugar de acolhimento, é um lugar também de cura, porque ali nós direcionamos a pessoa em relação, muito baseada na palavra de Deus. Então, é um lugar que você precisa estar muito ali com audível ao Espírito Santo para trazer uma direção para essa mulher. E o que mais eu vejo, Lu, nos gabinetes, quando eu faço gabinete com mulher, né? Que quando é com um casal, sou eu e meu marido que fazemos juntos. Mas mulher são essas dores invisíveis, mulheres que carregam muitas dores na tua alma, que vêm desde a infância. Então, às vezes por uma questão de paternidade, ausência de paternidade, ou uma paternidade que não foi muito bem resolvida, isso implica muito e traz muitos comprometimentos e traumas na identidade dessa pessoa. E ela vai carregando isso, e aí isso vai trazendo prejuízos no seu relacionamento, na escolha, né, do seu marido. Então, isso vai trazendo um prejuízo no casamento, na sua vida como mãe, na sua vida como mulher, como esposa, e até no seu relacionamento, muitas vezes, com o Senhor, da forma de você ver Deus. Porque uma mulher que tem uma paternidade prejudicada e que às vezes não teve a figura do pai, ou até teve, mas foi um pai muito ausente, ela tem até mesmo dificuldade de enxergar Deus como pai. Então, a gente tem que estar levando essa mulher a reconstruir, a enxergar Deus como um pai perfeito, um pai amoroso, um pai presente. Então, ela tem que construir essa identidade dela através dessa paternidade. Então, são mulheres que carregam muitos traumas, e a Bíblia fala disso, né? Dessas dores emocionais, dessas dores da alma. Quando você olha para a vida de Ana, Ana é uma mulher que ela estava dentro de um ambiente de muita comparação. Penina, que era outra mulher do seu esposo, podia dar filhos para ela, e Penina, a Bíblia fala que provocava Ana, pelo fato de Ana não poder gerar. Ana era estéril. E a Bíblia chega a dizer que Ana relata que ela era uma mulher amargurada de alma, por uma questão de uma dor, de uma comparação. Então ela foi carregando essa dor. E quando ela encontrou no Senhor, quando ela derramou no Senhor essa dor, essa amargura, ela encontrou a cura. E ela encontrou a cura da tua alma e, consequentemente, Ana, ela encontrou a cura física. E ela começou a gerar. E ela gerou um filho, ela gerou um profeta, ela gerou um sacerdote, ela gerou a resposta de Deus para Israel, para aquela nação, para aquele povo. Então, muitas vezes, nós carregamos dores, doenças até mesmo no nosso físico, que é consequência de uma alma ferida, de uma alma amargurada. Mas quando nós derramamos, entregamos essa dor para o Senhor, nós entendemos que por trás de toda dor há um propósito, há uma nova chance. Há, na verdade, um direcionamento de Deus, quando nós entregamos para o Senhor. Eu costumo dizer que a dor, ela te dá duas opções. Ela é como uma chave. Ou você abre a porta, você vira essa chave e abre a porta para aquilo, para a oportunidade que Deus está te apresentando após a dor, ou você fica dentro desse lugar, aprisionada, e você jamais vai conseguir enxergar o propósito que Deus tem para você. Gente, olha só, que poderoso. Ela é bom, né? Quando a gente está falando com uma mulher de Deus, que ela está falando, eu estou arrepiando assim, ó, do pé à cabeça. Quando ela falou duas coisas aqui que eu senti aqui no meu espírito. Primeiro, a sua relação com Deus está ligada à sua relação com o Pai. Se você não conseguir restaurar isso, ressignificar, você não consegue ter um relacionamento com Deus. Então é por isso que muita gente fala assim, ai, não consigo sentir nada, ai, Deus é muito distante, ai, porque vê Deus assim, de uma forma tão longe dela, porque ela não tem essa intimidade, porque tem um bloqueio, talvez, na paternidade. Porque a referência dela de pai terreno é uma referência completamente diferente, né, da relação que ela precisa construir com Deus. Um pai ausente, um pai às vezes muito agressivo, um pai que abandonou a família, um pai que foi omisso. Então, quando ela olha para Deus como pai, ela tem a referência de um pai terreno. Mas Deus é um Deus perfeito, maravilhoso, um Deus presente, um Deus que está ali o tempo todo. A Bíblia diz que
Ele está o tempo todo ali do nosso lado. Ele é um Deus presente, que Ele quer nos curar, nos restaurar e mostrar o propósito que Ele tem para nós. Outra coisa que ela falou que eu senti aqui foi sobre Ana. Olha o poder de um bloqueio na alma, de uma ferida. Fechar a madre dessa mulher a ponto dela não conseguir gerar. Ou seja, um bloqueio onde ela não conseguia gerar, dar luz, né? E que foi causado por essa comparação. E quantas vezes, principalmente mulher, né? Fica nesse lugar de comparação. Muito. E é interessante porque no primeiro momento, de repente, o propósito de Ana de ter um filho, ela queria muito um filho. Poderia ser para mostrar para Penina que ela também poderia gerar. Então, às vezes, você quer fazer algo, quer viver algo, quer para provar alguém, para alguém. Mas quando a oração dela foi, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar, quer dizer, o propósito dela mudou. Eu não vou ter um filho para passar na cara de Penina, para mostrar para ela que também posso gerar. Não. O propósito é, eu quero ter um filho para dar a ti, para te entregar. Aí, Deus queria um profeta. Deus queria um sacerdote. Deus queria uma resposta para aquela nação. E Ana queria um filho para entregar para Deus. Quando o propósito da terra está alinhado com o propósito do céu, quando você encontra a frequência do céu e você anda nessa frequência, é uma explosão. Aí você vive realmente o propósito. Porque Deus tem um propósito para todos nós. Só que às vezes nós estamos na estação errada e a gente não consegue viver o propósito que Deus tem porque nós estamos com a motivação errada. Com a motivação totalmente contrária àquilo que Deus quer de nós. Então, Ana, ela andou na frequência do céu. Não, agora eu quero ter um filho para te entregar. Então, o que Deus queria na terra? Uma mulher que gerasse para ele. A motivação mudou. E dela, na verdade, né? Quando eu tenho um ministério de mulheres, Lu, chamado Geradoras. Eu estava na minha cama um dia, orando, meu momento ali com Deus, e Deus falou assim, eu vou te entregar um ministério chamado Geradoras. Eu, Geradoras? Aí ele, porque eu quero levantar mulheres que estão dispostas e disponíveis para gerar para mim. Como Ana. Ana estava disposta naquele momento a deixar a sua amargura em Siló, que é lugar de descanso, entregar para Deus e gerar um propósito alinhado com o céu. Então, eu tenho esse ministério de mulheres, onde todo mês eu faço um culto de mulheres, chamado Geradoras, e nós temos vivido muitos milagres de mulheres que não poderiam gerar, mulheres que estavam há anos tentando engravidar e que receberam uma palavra do céu. Não tem a ver comigo, não tem a ver com quem está pregando, tem a ver com aquilo que o céu quer manifestar, tem a ver com aquilo que o céu quer derramar. E quando ele encontra um coração sedento, que crê naquilo que o Senhor quer fazer e quer se colocar à disposição, o Senhor gera. Então, mulheres têm gerado negócios, mulheres que têm, assim, fazer um bolo dentro de casa. Hoje abriram padaria, abriram negócios, mulheres que começaram a voltar a estudar. Tem uma menina lá que ela tinha um sonho de infância, que era ser médica. Só que ela cresceu, não tinha condições, ela se tornou uma bombeira, né? E um dia eu liberei uma palavra, eu falei assim, você que tem um sonho de infância, volte a sonhar, porque o Senhor, a partir de hoje, ele vai realizar aquele sonho de infância. Deus está falando com alguma mulher aqui, ela falou que naquele momento, ela agarrou aquela palavra. Ela foi fazer prova para a faculdade de medicina, ela passou, ela está na faculdade de medicina. Para Deus nada é impossível, desde que você entenda qual o propósito que Deus tem para você. Porque não há... Às vezes você não tem recursos, não tem cenário favorável, mas olha, quando o céu diz sim, a terra tem que se manifestar diante daquilo que o céu quer fazer na sua vida. Então não há cenário da terra escasso que venha impedir aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Com o coração alinhado. Então, coração alinhado, o Senhor usa pessoas, né? Nem que seja para... Ele levanta pessoas para pagar a sua faculdade, ele levanta recursos. Então, assim... ninguém pode parar aquilo que Deus quer fazer. Ele só quer encontrar um coração rendido, um coração disponível. E eu vejo, assim, o quanto que nós já experimentamos olhando a vida de pessoas e vendo milagres, imagina ela lá, assim, no lugar, né? No celeiro dos milagres. Porque... sobrenatural. Agora me conta, quando tem problema de divórcio, qual o motivador principal? O motivador principal... Os que mais aparecem, assim, mais comuns, quando é divórcio. Finanças.
Ó, primeiro lugar. Finanças. Incompatibilidade. Ai, não dá mais. De gênio? Nós somos muito diferentes, não dá mais. Claro! É por isso! Mas aí que tá o propósito, né? São as diferenças, né? Quando a gente está ajustada, alinhada ali a Deus, a palavra, isso completa, né? Mas ninguém entende, né? Quer ser igual. Quero que faça as mesmas coisas. Ou você quer mudar o outro. Isso. Enquanto você buscar viver um casamento mudando o outro, você nunca vai viver a plenitude de um casamento. Você precisa entender aquilo que Deus espera de você. Porque quando você muda automaticamente na caminhada, o outro muda, porque ele vai vendo a diferença, ele vai vendo a mudança em você. Então, às vezes, a gente quer fazer pela força do braço e não permite o Espírito Santo trabalhar na nossa vida. Então, são 2 pontos principais que nós vemos muito no gabinete. Traição, né? Tem também? Tem, muito. Das 2 áreas, né? Das 2 partes, né? Traição também. Tá. Quando você casou? Vou pegar ela agora. Quando você casou, qual foi a maior dificuldade que você talvez antes pensou que ia enfrentar e aí quando você entra nesse casamento, você fala, nossa, eu achei que eu ia ter outra dificuldade e eu tive essa dificuldade? O que acontece, Lu? Quando nós casamos, né, cada um vem com a sua mochila. E pesada, né? Pesada. E coloca no casamento e quer construir um casamento baseado, né, nas suas experiências, naquilo que você aprendeu, naquilo que você viu, na forma com que você viu até mesmo o relacionamento dos seus pais. Aí você traz a sua bagagem, cada um vem com as suas bagagens e você quer construir em cima daquilo dali. E às vezes quer construir em cima de dores, de traumas, de feridas, de perdas. E aí isso não vai dar certo. Porque um casamento ele precisa ser construído em cima do Senhor, em cima da palavra de Deus, em cima de princípios e de valores que são eternos. Tudo que você vai construir num casamento, a criação de filhos, a vida financeira do casal, projetos, a vida profissional, a história dos dois, né? O casamento, porque quando você entra, você tem que construir ali a história de vocês. É igual a fundação de uma casa. Se você não investir na fundação, na estrutura, nos alicerces daquela casa, não adianta, por mais bela, por maior que seja essa casa, quando chegarem os grandes ventos, as chuvas, vai desabar. E são desafios que acontecem todos os dias. A Bíblia fala das casas edificadas, uma na areia e a outra na rocha, do homem prudente, do homem sensato. Aquele que construiu sobre a areia, o homem prudente, o homem sensato. E aquele que construiu sobre a rocha. A rocha fala da palavra, dos fundamentos, dos valores. E a Bíblia diz que as 2 casas passaram pelos ventos, pelas muitas águas, pelas tempestades, mas a que estava sobre a rocha foi a que permaneceu. Um casamento ele só vai permanecer, prevalecer, se ele for firmado na palavra, nos valores do céu. E vamos pensar, construir uma casa sobre a rocha leva muito mais tempo do que uma casa construída sobre a areia. Porque quando a Bíblia fala sobre a casa na rocha, não é que ele encontrou uma rocha e foi lá e construiu, não. Ele cavou até encontrar a rocha. E o casamento com Deus é assim, você precisa cavar. Quanto mais você cava, mais você vai encontrando uma parte da rocha, mais você vai encontrando valores que são muito preciosos, que vão sustentar tudo que você vai construir ao longo do seu casamento. Então, eu e Léo, cada um veio com a sua bagagem. E eu e Léo, nós nos conhecemos, noivamos em um mês e meio, e casamos no total de 7 meses. Uau. Entre noivado, né, e namoro. E aí que chegamos no casamento, aí que vamos começar a nos conhecer agora, de verdade. E nós éramos muito diferentes. Muito diferentes. E que bom, né? E que bom, mas no primeiro momento, quando você não entende, você quer mudar um quer mudar o outro. E isso não dá certo. Então, quando nós nos alinhamos ao Senhor, à palavra, demos liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nós, nós conseguimos viver a melhor parte, nós estamos na melhor estação do nosso casamento até então. Porque assim, nós fomos construindo a nossa vida financeira, fomos prosperando no nosso trabalho, os filhos vieram, mas assim, era uma confusão, era uma loucura, porque a gente sempre estava entrando em desacordo com tudo. Então, quando nós permitimos que o Espírito Santo pudesse limpar e falar, ó, não é a sua bagagem nem a dele, vamos construir agora algo novo, em cima daquilo que eu tenho para vocês.
Então aí nós conseguimos viver realmente a plenitude de um casamento. Temos desafios? Temos desafios. Todos nós temos desafios. Mas a gente não briga mais por qualquer coisa, sabe? A gente alinha aquilo de acordo com o que a palavra tem para nós. Então não é a verdade do Léo, não é a minha verdade, é a verdade de Cristo, aquilo que ele quer para nós. Você sabe que quando eu casei, eu ficava de bico. Eu trancava e ficava de bico. Dias, eu nem ligava, porque eu já estava treinada, meu cérebro já estava treinado nesse comportamento. E aí era a minha sogra que fala, a Lu vinha pra cá, até quando eu namorava, brigava, ficava o dia inteiro trancada no quarto, não saía para almoçar, não falava com ninguém. Era uma coisa, mas é porque a ferida está aberta. Quando você começa a entender, e ter maturidade também, né? Que tem algo ali dentro que precisa ser sarado, por isso que essa parte, né, a dor invisível, é invisível porque, de fato, a gente não tem consciência daquilo que a gente faz. Hoje eu lembro, eu falo, gente, como eu era imatura. E como a gente perde tempo, né? Isso, perdia muito tempo, não aproveitava o dia, porque nós tínhamos um relacionamento à distância, então nos víamos só os fins de semana, e aí ainda quando via só brigava. E insegurança, imaturidade, feridas na alma. Então, tem muito esses desacordos, né? Nas finanças, por exemplo, o Robson extremamente estabilizado, já todo... E eu, desorientada total, comprava, não queria saber, comprava mais do que podia. Teve algum momento de estresse também de finanças? Ou vocês já eram mesmo alinhadinhos, assim? Tudo é uma história lá de trás, né? Uhum. Assim, eu sou muito controlada financeiramente. Sou aquela que todo mês eu guardo alguma coisa. Sabe a formiguinha? Todo mês eu guardo um dinheirinho. Não importa, ganhei R$50, vou guardar 20, eu vou guardar 10. Alguma coisinha vai ficar ali. E eu entrei num casamento com um homem que tinha uma relação completamente diferente com o dinheiro. O Léo é um visionário, investidor, né? Investidor de risco. De risco. Ele gosta de investir, sabe? Investe em imóveis. Mas, assim, graças a Deus que ele é assim. E hoje nós somos um equilíbrio. Sim. Aquilo que parecia ser um problema, eu vejo que, na verdade, é a liga perfeita. Ele é a pipa, você é a linha. Isso. Volta. E até a relação dele com o dinheiro. O Léo é uma pessoa muito generosa, Lu. Muito generosa. Então, nós casamos assim. Ele é aquela pessoa que o que tem, ele quer compartilhar, ele quer dividir, ele quer abençoar as pessoas. Eu falava, gente, esse homem vai acabar com o nosso dinheiro. Meu Deus do céu, eu guardo, ele só gasta, ele quer ajudar todo mundo. Amém, porque eu vim de uma família que eu via minha mãe sempre muito generosa, ajudando as pessoas. Só que o Léo é assim, que ele tem, sabe? Ele quer compartilhar e hoje eu entendo, e é bíblico, né? A alma generosa, ela prosperará. E essa foi a grande chave da nossa vida, é a generosidade realmente. Porque quanto mais você compartilha, quanto mais você abençoa, mais o Senhor vai derramando, ele vai confiando a você aquilo que ele quer fazer e ele quer te usar como instrumento. Mas no começo, quando eu olhava com os olhos naturais, eu não entendia isso. Te dava medo? E me dava muito medo, porque ele é um homem muito... tem um espírito de fé, ele é muito ousado. Ele falava, amor, um dia nós vamos morar nesse condomínio. Eu falei assim, que louco. Ou ele tá escondendo o jogo, ou ele é maluco. E tudo que ele falou se cumpriu, porque é um homem de fé, ele acredita muito em Deus, e ele vai atrás, trabalha, é um lutador. E eu me lembro que quando nós casamos, nós viajamos para a lua de mel, e chegando lá fora, nós fomos para a Europa, ele comprou 3 chaveiros de carro importado. Aí eu, por que você gastou dinheiro comprando desses 3 chaveiros? Ele, porque um dia eu vou ter esses 3 carros. Olha isso. E ele teve todos os carros que ele sempre quis. E também super desapegado, né? Super desapegado. Se for pra doar o carro pra também. doar, já doou, já doou, sabe disso, que ele doa mesmo. Deus fala, ele é super desapegado. Mas o que eu tô falando, é um homem ousado, é um homem destemido, é um homem de fé. Ele é um homem realmente de fé. E ele estica a nossa fé. As pessoas lá na igreja costumam dizer, pastor, você estica a nossa fé. Eu dei entrada no apartamento e Deus está honrando. Eu não tinha condições nenhuma, mas eu fui pela fé e Deus está honrando e Deus está fazendo. Então, assim, as pessoas começam a ver que com Deus é pisar e o mar vai abrir.
e trabalhar, e correr atrás, porque Deus vai abençoar. Mas tem que ter esse espírito de fé. Quando Deus chamou esses homens para grandes projetos que ele queria fazer aqui na Terra, ele chamou homens de fé. Homens que só acreditaram numa palavra. E o nosso ministério começou assim. Ele tinha uma palavra, ele fala, eu tenho uma palavra, eu vou me agarrar a essa palavra. E todo mundo dizendo que não, você é louco, vai ver sua vida, você não precisa disso. Não, eu tenho uma palavra, eu vou até o final. E hoje a Belém é um milagre. Porque nós nos agarramos numa palavra que Deus tinha dado para ele, e aquilo que parecia ser impossível se tornou realidade, porque você que está me ouvindo, você só precisa de uma palavra. Se Deus te deu uma palavra, tu vai atrás, porque você vai viver a promessa de Deus. Não importa o que as pessoas estão dizendo, não importa o cenário que você esteja vivendo, você só precisa de uma palavra. Davi tinha, né, no coração dele, essa certeza, esse trazer à existência aquilo que ainda não existe. Você imagina um menino, né, olhar para um gigante e falar assim, ele ficou tão indignado com a afronta que ele nem percebeu o tamanho que ele tinha, que aquilo indignou tanto o coração dele que ele falou, que ousadia é essa, né, afrontar Deus. E aí ele vai com tudo. Então, tem uma pergunta, até de uma aluna, dificuldade de pedir ajuda. Tem muitas mulheres assim? Tem. É uma dor invisível que ela guarda porque ela não quer pedir? Porque a mulher é aquela que ela quer dar conta de tudo. É aquela que... Você já viu a mulher... O homem quando tá doente, se ele tiver com uma dor de garganta, uma febre, ele já fica de cama, não consegue fazer nada. Gente, aí é assim também? E a mulher quando tá doente? Ela nem se dá o direito de descansar às vezes, porque ela tem filho, tem que mandar filho para a escola, tem que fazer comida, tem que arrumar casa. E tem aquela mulher que está acostumada a calar as dores. Não só dores físicas, mas dores da alma. Para levar a família. Então ela acaba se privando, se calando, para que a família dela não sofra. Mas uma mulher amargurada, uma mulher ferida, não adianta. Ela vai colocar essa dor para fora uma hora. Pelas palavras, pelas atitudes, pela forma de se relacionar com as pessoas. Não tem como. É uma bomba relógio, É uma bomba relógio. Uma mulher saudável, uma mulher curada, ela cura outras mulheres, ela cura a casa. Uma casa pode ser curada, um casamento pode ser restaurado quando uma mulher está curada em Deus. Mas uma mulher ferida, toda a casa sangra. Uau! Toda a casa. Você já reparou quando você corta a mão, quando você corta o pé, o sangue ele vai escorrendo, vai pingando, ela vai marcando os lugares. Uma mulher ferida, ela marca outras pessoas. Uau! Olha, gente, isso aqui é poderoso, hein? Imagina, você vai deixando marcas aonde você passa. E às vezes ela é ferida pela ofensa, ela é ferida porque ela foi rejeitada. E toda ofensa, toda rejeição, ela vai trazer uma raiz de amargura. Você vai se tornar uma mulher amarga, porque você vai guardando aquilo. É interessante que você falou sobre Davi. Eu amo falar sobre Davi, porque a gente olha, Davi foi o rei de Israel, nunca existirá um rei igual o Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Mas pensa o cenário que Davi foi gerado. Eu não quero entrar nessa linha, mas ele foi gerado num ambiente de adultério. E foi gerado numa casa onde os seus próprios irmãos o rejeitavam. E o seu próprio pai não acreditava naquilo que ele carregava. Porque quando o profeta Samuel vai ungir o próximo rei de Israel, o pai de Davi chama todos os filhos, mas não chama Davi no primeiro momento. Porque nem ele acreditava que Davi poderia ser escolhido como o próximo rei de Israel, porque ele não tinha pinta de rei, ele não tinha porte de rei, mas era um preparado e forjado por Deus no secreto. Agora fala a idade de Davi, porque todo mundo acha que foi assim, Davi foi ungido e logo virou rei. Ele teve uma preparação, tem um processo. E anos, décadas, até ele se tornar, ele foi ungido até ele tomar o trono. Então a gente precisa entender que tudo tem um processo, mas vamos ver o trajeto. Então ele sofreu ali a rejeição dentro de casa, nem o pai acreditava que ele poderia ser rei,
Quando ele vai entregar comida para os irmãos no campo de batalha, lembra que quando ele vai enfrentar Golias, primeiro ele foi lá para entregar a comida para os seus irmãos. Um ambiente que poderia ser o quê? De vergonha, né? Eu não fui chamado, não fiz parte do exército de Saul, mas estou aqui para entregar quentinha. Ele larga os animais, o pai manda ele levar comida. Chegando lá, ele ouve falar que Golias estava enfrentando o exército de Deus vivo. No primeiro momento, aparece o seu irmão e diz assim: o que você está fazendo aqui? Vai cuidar das ovelhas que nem suas são. Uau! Ali ele passou pela intimidação, pela ofensa. A antessala do cenário que foi um cenário de maior honra, porque ele honrou o nome de Deus e foi ali que ele foi conhecido por todo Israel como o menino que destruiu Golias. Então a gente precisa entender que às vezes em cenários que parecem ser de maior ofensa e de intimidação, são cenários que Deus está te forjando. E disposição, né? Para te revelar. O que a Bíblia fala? Que Davi sai daquele lugar, ele não discute com o irmão dele, ele não afronta o irmão dele, mas ele sai daquele lugar e vai enfrentar Golias. Um menino que não tinha nem roupa preparada, mas ele era revestido de uma autoridade que o céu estava dando. Muitas vezes nós não conseguimos viver cenários que Deus tem preparado para nós, para nos promover, para nos validar, para revelar o nosso propósito, porque nós paramos na estação da ofensa. Já pensou se Davi tivesse se ficado magoado com aquela ofensa? Ele teria ido para casa. Ele teria chegado em casa: pai, eu fui levar comida, meus irmãos ainda me humilharam. Não. Davi entendeu que a ofensa não poderia paralisar aquilo que Deus tinha para ele. Eu quero falar de ofensa um pouquinho e agora. Muitas mulheres param na intimidação, param em feridas que entram pela humilhação, pela vergonha, pela rejeição, pela intimidação. E Deus está querendo, na verdade, forjar elas nesse lugar e levar para um outro cenário para revelar o propósito. Então, cuidado, que cenários que parecem que são o seu fim, são cenários que Deus está te preparando, forjando para te revelar, para te usar. Fala para mim um pouquinho da ofensa, os gatilhos, quando alguém se sente ofendido, o que está por trás disso tudo? Você sabe que a ofensa é uma das maiores armadilhas do inferno para paralisar o teu propósito. É uma das maiores armadilhas. Quando você vai no grego dessa palavra, significa escândalo. Escândalo, no grego, significa isca. Uau. Sabe aquela isca que você coloca na armadilha para um animal? Exatamente isso que é a ofensa. A isca, ela é muito atraente, ela é muito atrativa. Então, no primeiro momento, quando alguém te ofende, você vai querer revidar e você vai sentir que você está ganhando. Porque ela te atrai para esse lugar de morte, para esse lugar que vai te paralisar. Já viu uma presa? Quando um animal cai na armadilha, ele é paralisado, ele não consegue mais romper, ele não consegue sair dali. Então, a isca, a ofensa é uma armadilha para te paralisar. Então, nós precisamos tomar cuidado, porque a ofensa ela é uma raiz, que ela vai roubando o lugar, o espaço de uma semente boa que precisa germinar dentro de você, que é o propósito, que são sentimentos bons, sentimentos que vão te levar para o lugar que Deus quer para você. Porque um coração cheio de amargura, cheio de ofensa, é um coração que jamais vai revelar o propósito de Deus. E você sabe que um coração ofendido é um coração que ele faz você perder completamente a visão de onde Deus quer te levar. Fica turvo. Turvo, é como um copo, né? Um copo limpo, uma água limpa. Ali está o teu propósito. Tu está caminhando, você tem uma visão plena do teu propósito. Você nasceu para gerar filhos, você nasceu para criar os seus filhos, para ter um casamento saudável, ou para ser uma mulher, uma empreendedora, uma empresária, uma médica. Tem uma visão clara. Quando você é ofendido, a ofensa ela entra como uma terra e você perde a visão de onde Deus quer te levar e como Ele quer te usar. Isso é ofensa. Aí ela vai entrando, ela vai trazendo amargura, ela vai se tornando uma mulher amarga, uma mulher que qualquer coisa ela se sente ofendida, qualquer coisa ela sente que estão rejeitando ela, qualquer coisa ela sente, é como se fosse um muro.
E aí você começa a ser rude com as pessoas. A forma de você falar, você se torna uma mulher, uma mãe amarga, uma mãe nervosa, uma mãe que só grita, só ofende, porque o que você está germinando, o que você está dando espaço aqui dentro é essa raiz. É uma raiz ruim. E a ofensa é muito interessante quando você olha para a Bíblia, você olha para uma mulher que por 12 anos ela vivia num estado de uma hemorragia. Sabe a mulher hemorrágica, que a Bíblia diz? É uma mulher que por 12 anos ela estava hemorrágica. E eu acredito, Lu, que ela não tinha apenas uma enfermidade física, mas aquela mulher tinha uma enfermidade na alma. Porque uma mulher que não podia, naquela época, uma mulher que não podia sair de casa. Não cessava, né? Não tinha acesso a nada. Era uma mulher rejeitada pela religião, pela sociedade. É uma mulher impossibilitada de fazer muitas coisas, de gerar filhos, de gerar vida. É uma mulher que não podia tocar em nada, porque era considerada uma mulher impura naquela época. Então, é uma mulher que não socializava, uma mulher completamente aprisionada na sua dor. Então, ela tinha uma dor na alma, uma mulher amargurada no espírito e no físico. Você imagina como aquela mulher foi ofendida pela sociedade, foi ofendida pela religião. Mas a Bíblia diz que quando ela ouve falar que Jesus estava passando na cidade, aquela mulher foi até Jesus. Olha quantas coisas ela teve que romper. Ela teve que romper as vozes que falavam para ela: o que você está fazendo aqui? Esse não é o seu lugar. Olha quantas ofensas aquela mulher viveu. Como ela foi intimidada. Como aquela mulher carregou por anos a amargura. Mas quando ela olhou para Jesus, ela falou assim: não, eu vou sair desse lugar. Eu não vou viver o reflexo daquilo que estão fazendo comigo. E quando aquela mulher toca na orla da veste de Jesus, a Bíblia diz que a partir daquele momento Jesus chama ela de filha. Primeiro que saiu virtude. Jesus parou tudo e falou: alguém me tocou de uma forma diferente. Jesus estava sendo espremido pela multidão, mas alguém tocou ele de uma forma diferente. Alguém tocou com fé. Porque aquela mulher queria sair daquele lugar que a ofensa a colocou durante anos. E é interessante que Jesus chama ela de filha. Ela entendeu a sua verdadeira identidade. Então, a sua identidade, mulher, não é a dor que vai te dar. Não são as feridas. Você não é uma mulher rotulada pela sua dor, uma mulher amargurada, rotulada por um divórcio, por uma separação, pela esterilidade. Você não é. Isso é apenas um capítulo da sua vida. Porque quando ela encontrou Jesus, ela rompeu. Ela não viveu. Por 12 anos ela viveu o mesmo capítulo, você imagina? Por 12 anos eu fico imaginando essa mulher acordando e colocando a roupa da... Eu sou uma mulher hemorrágica. A mesma roupa. Mas quando ela encontrou Jesus, ela tirou essa roupa e ela encontrou a roupa de filha, que é a maior identidade. Quando nós entendemos que nós somos filhas e tudo aquilo que o Senhor tem para nós como herança, nós não nos encaixamos nesse lugar. Entendemos que é apenas uma fase da nossa vida. É apenas uma estação que nós vamos sair dali mais forte, porque ninguém, Lu, que passa pela dor sai a mesma mulher. Nós saímos mais fortes. Sabe a dor do crescimento dos músculos de uma academia, quando a gente vai para uma academia, não dói pegar peso? E eu sei. Está sinalizando que o músculo está crescendo. É isso. Sabe a dor do crescimento da criança? Está sinalizando que ela está crescendo. Então a dor, ela sempre vai nos mover para uma direção. E foi a dor que moveu aquela mulher a se encontrar com Jesus. Porque se ela não tivesse dores, ela poderia falar: eu não preciso de Jesus. E tem muito essa questão da mulher paralisar, porque tem um cenário ruim, ela acha que nada mais vai acontecer, que ela tá naquele lugar, e aí o cérebro coloca ela naquele lugar e faz ela imaginar o pior, tá? Porque, gente, a nossa imaginação, ela amplifica quando você tá num lugar. Fui fazer um procedimento estético, fui fazer botox e colágeno. Aplicação de colágeno. Aí eu falei assim, ó, sinto dor, preciso de gás para me poder ficar sedada, porque eu não aguento as picadas. Aí, a doutora Ivna foi lá, colocou. Aí eu falei: doutora Ivna, eu sei que não tem nada acontecendo, mas parece que eu tô na sala de cirurgia, tem um monte de médico do meu lado. E se acontecer qualquer coisa, meu coração parar, vai ter gente aqui para mim. Olha só para onde a nossa mente vai quando você tá num cenário de medo.
porque eu tenho esse problema com a injeção, com a agulha, né, desde criança. E cada vez que eu me exponho, eu tô vencendo isso. E cada vez que a mulher se expõe ao desafio, aquilo que ela precisa vencer, ela também tá rompendo esse lugar e chegando no nível novo. Na verdade, a cada passo que você dá em direção àquilo que o Senhor tem para você, aquilo que você... seu propósito de vida, os seus planos e projetos, cada passo, mesmo com medo. Aquela mulher não teve medo? Com certeza ela teve medo, mas o medo não pode ser maior do que o seu objetivo, do que a voz de Deus te chamando. O medo não pode te paralisar. Então eu imagino que a cada passo aquela mulher rompia com uma dor dela, mas ela ia deixando para trás e ela ficando mais próximo do teu futuro. A cada passo que você vai dando, você vai deixando para trás o teu passado, aquilo que fizeram com você, as palavras. Às vezes você cresceu num lar de muitas palavras que te invalidaram, te colocaram para baixo. Então, por isso que a gente precisa olhar o tempo todo para o alto, o tempo todo para frente, porque olhar para trás faz você voltar ao passado e ficar lá. Às vezes o passado só quer te aprisionar. Então, é olhar para frente, para o novo de Deus, para aquilo que aquilo que ele tem de você, para você, a voz que te chama. Então, aquela mulher, ela foi rompendo com as vozes internas dela, não só com as externas, porque às vezes as vozes internas são as que mais nos paralisam, sabia, Lu? Porque fica você ali não gravado, acreditar. né? É você falando, não é para mim. Isso é para outra mulher, não é para mim. Eu não posso, eu não consigo. É romper com as vozes internas. É você repetir para você mesmo assim, eu posso, eu consigo. Sabe? O Senhor me chamou para isso. Eu vou romper e dando um passo de cada vez. Cada passo que você dá, porque a mais mulher quer fazer próximo tudo você de dá, uma vez é só, um né? passo de cada vez. Às vezes a gente quer equilibrar tantos pratinhos, gente. Uma coisa só. É uma coisa de cada vez, é um passo de cada vez. Ai, gente, amei. Obrigada. Deixa eu dar uma lembrança aqui pra ela. Gente, passou rápido. Passa rápido, ó. Gente, que delícia. Ai, aqui, ó. De carinho. Pode abrir. Posso abrir? Pode. Beber uma aguinha. Te agradecer por esse tempo, sabe que eu adoro o caderninho. Adoro. Eu acho que todas. A gente se conecta muito com quem é do nosso perfil, né? Eu adoro escrever. Eu amo também. Eu tenho vários desse. Para cada ano eu tenho um com planejamento, com versículo, com meta. E é muito importante, né, Lu? A gente escrever nossos sonhos, sabe? Você viu do chaveiro? Não é? Por mais que pareça ser tão impossível hoje, ser tão distante, o cenário esteja tão desfavorável, escreva. É muito importante nós escrevermos os nossos sonhos, as nossas metas, sabe? E declarar que nós vamos viver aquilo. Por mais que hoje o cenário seja totalmente contraditório, impossível. A Bíblia diz em Isaías que o deserto florescerá. Você tem noção disso? Flores no deserto. Porque você só precisa de uma palavra. Deus fez o mundo através da palavra, o haja de Deus. Então começa a declarar no mundo espiritual, isso é tão poderoso. Eu lembro que você me disse que você fazia isso sempre, lembra? Sempre, eu declarava. Tudo que eu vivo hoje, sabe, é porque um dia eu declarei, eu profetizei, eu acreditei. Eu acho que a gente pode construir o nosso futuro, desenhar através da palavra. E quando isso está alinhado àquilo que Deus quer para você, você vai viver. Aí é uma explosão. Aí é uma explosão. Então, assim, escreva. Porque aquilo que parece ser impossível hoje, lá na frente você vai ver, meu Deus, parece ser tão distante. Olha onde é que eu tô hoje. Vocês vivem isso no hoje, né? Completamente. Com a cidade de Belém, em tudo. Na minha área profissional, no meu casamento. A cidade de Belém, então, parecia ser tão distante do que a gente está vivendo hoje, né? Mas é porque é a vontade do Senhor. E quando nós estamos dispostos a entrar naquilo que o Senhor quer fazer, sabe? Entrar naquilo que o Senhor está fazendo, a gente vive o sobrenatural. E hoje a cidade de Belém, a Belém é um lugar de cura, de restauração, da presença de Deus. E é mesmo, viu? Eu honro a vida de vocês, porque foi um encontro de Deus, né, Ali? Que demorou, mas veio. E eu sou muito bem alimentada. Muito bem alimentada. Eu, minha casa, minha família. E a gente tem muita gratidão pela sua vida, pela sua casa. Vocês são uma bênção. Tá? Obrigada. Agora Obrigada. Ela vai deixar uma mensagem final ali, ó. Sobre as dores invisíveis das mulheres. O que essa mulher tem que buscar? O que ela tem que procurar? Eu já sei o que ela vai falar. Mulher,
não carrega essas dores, não carrega essas bagagens. As lutas que você não vence hoje, você vai deixar para a próxima geração. Lutar, vivenciar guerras que às vezes nem para eles têm outras guerras para viver. E você já pensou? Se você não lutar, se você não vencer essas guerras, você está deixando para os seus filhos esse legado para outras gerações. Então o Senhor te chamou para deixar o passado para trás e viver o novo de Deus. A Bíblia diz que eis que estou fazendo uma coisa nova. Você não está vendo? Ele pede para nós deixarmos o passado para trás e começar a olhar naquilo que ele tem para você. Então você não foi chamado para carregar essas feridas. Procure o Senhor, procure a palavra de Deus. Crie um lugar de intimidade, busque esse lugar no secreto que o Senhor vai se revelar a você. Seja uma mulher conectada com o Senhor, peça experiência com Deus. E se você precisar de ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, procure. O Senhor, ele capacita as pessoas. Tem pessoas muito alinhadas com a palavra de Deus, pessoas que são uma bênção, psicólogos, terapeutas. Procure ajuda. Não caminhe sozinho. É muito mais fácil quando nós nos unirmos, sabe? Nós vencemos essa dor. Juntas nós somos mais fortes. E hoje, aquilo que hoje parece que vai te parar, ser um grande dificuldade na sua vida, impedimento, hoje a sua dor, quando você é curada, você vai ser canal de cura na vida de outras mulheres. Então tudo tem um propósito, até a dor que você está vivendo hoje tem um propósito, que um dia você seja canal de cura na vida de outras mulheres. Isso, é verdade. Aconteceu na minha vida e pode acontecer na sua também. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A gente fala muito sobre finanças, mas a gente fala sobre comportamento e emoção porque isso acaba impactando o seu comportamento. E isso te guia por toda uma vida se você não criar consciência desse lugar que você pode estar estagnada, paralisada por conta do medo, por conta das dores invisíveis. E quando você olha para isso, ressignifica, tem essa consciência, você tem a chance de mudar a sua geração. É isso que ela disse. É tão importante quando você entende que quando você resolve aqui, a sua descendência não vai precisar resolver os problemas que não foram sanados, porque é isso, quando a gente não resolve, a descendência já está endividada, né? Exatamente. Já está endividada. Beijos e até a próxima. A gente se vê.